Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Quando fores convidados para um jantar de bodas, não te tomes o primeiro lugar, ao contrário, vai tomar o último lugar. Do aquele que se exalta será humilhado, do aquele que se humilha será exaltado. Este jantar de bodas, ao qual a Igreja nos tira hoje a atenção, nos meados do Evangelho de hoje, este jantar de bodas, ao qual todos nós somos convidados, este jantar de bodas é o jantar das núpcias eternas com o Divino Esposo, entre o Divino Esposo e as nossas almas. E a este jantar nós somos convidados. E nós gozaremos da companhia do Divino Esposo nas alegrias e nas glórias da eternidade. Os lugares na mesa deste Divino Esposo, pertence aos santos, pertence àqueles que foram lavados, purificados nas suas almas, no sangue do Cordeiro Imaculado, pelo sacrifício do Calvário, atualmente através da missa e dos 7 sacramentos. E é bem normal e é bem digno de louvor da parte dos santos o fato de desejar cada um o seu lugar na mesa, e nós vemos na vida dos santos um vivo e sincero desejo do céu, desejo da glória de Deus, desejo da coroa eterna. E mesmo nós devemos sim desejar um lugar de honra no reino dos céus, que vai depender, evidentemente, dos nossos méritos aqui na terra. Devemos ter um desejo ardente do reino do céu. Devemos, na nossa vida, aspirar às coisas do alto. Aqueles que aspiram a uma finalidade já tomarão os meios para chegar a esta finalidade. Assim, devemos aspirar às coisas do céu, às coisas do alto, para que na nossa vida concreta nós tomemos os meios para chegar às coisas do alto, para chegar ao nosso lugar no céu. Mas os santos que ambicionam de uma santa ambição, se assim nós podemos dizer, ambicionam de uma santa ambição, o seu lugar no céu, o seu lugar junto de Deus, nós vemos na vida desses mesmos santos que eles reconhecem o seu lugar aqui na terra diante de Deus, o seu lugar aqui na terra, na vida presente. Eles souberam buscar o céu, se reconhecendo aqui na terra os menores, se elevando as suas almas para a finalidade que é o céu, mas se rebaixando aqui diante de Deus e diante dos homens, buscando os auxílios que vêm de Deus. E nós, aqui na terra, nós devemos aprender a nos abaixar diante da glória de Deus e reconhecer, primeiramente, que nós não conseguimos nada sozinho sem o auxílio da divina graça. Nós não chegamos à salvação eterna sem nosso Senhor. Nosso Senhor diz: sem mim nada podeis, nada podeis. Se nós não podemos muita coisa pelas nossas próprias forças para a vida terrena, quanto mais para a vida celeste. Nós somos inteiramente dependentes dos auxílios da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o quão é importante meditar somente diante desse mistério da nossa salvação, quão é importante meditar em nossa vida, ter bem viva em nossa vida a virtude da humildade. Nosso Senhor, nós vemos nas Escrituras, é o Deus que exalta os humildes e que rebaixa os soberbos. Nosso Senhor mesmo disse no Evangelho de hoje, como conclusão chave do Evangelho de hoje, do aquele que se exalta será humilhado,
aquele que se humilha será exaltado. E devemos, tanto mais nós somos grandes aos olhos do mundo e aos olhos dos homens, tanto mais nós devemos nos abaixar diante de Deus e reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. É muito interessante, na antiga liturgia de coroação papal, diante do Papa que solenemente entrava na Basílica de São Pedro, né, com os paramentos mais bonitos, com toda a pompa papal de que era digno o Santo Padre, como um monarca e o principal monarca da face da terra, representante do vigário de Cristo, diante do Papa que entrava com muita glória e muito aplauso, se queimava um pedaço de estopa, e esse senhor que tinha essa estopa virava-se para o Papa 3 vezes e dizia: Santo Padre, assim passa a glória do mundo. Toda essa glória que está entrando agora na Basílica de São Pedro, juntamente com o Papa a ser coroado, é mera glória do mundo. Não se engane por isso, né? Mais importante é a glória de Deus. Também nós devemos ter diante dos nossos olhos, tanto mais altos os nossos postos na sociedade, tanto mais honra nós recebemos diante dos homens, devemos dizer para nós mesmos: assim passa a glória do mundo, com uma estopa que queima, com uma erva que seca, com uma flor que era bela e que cai no campo. Assim passa a glória do mundo. Aspiremos as glórias do alto, aquilo que mais importa. Nós queremos nos elevar, devemos então nos abaixar diante de Deus e mesmo diante do nosso próximo, muitas vezes. Reconhecer as nossas misérias, o quanto nós não somos nada sem nosso Senhor. E a liturgia da igreja nos aconselha nesse domingo esta virtude da humildade. Aquele que se humilha será exaltado. Hoje no Evangelho, mas também toda a liturgia da igreja, nós bem prestarmos atenção, nos dá lição de humildade. A liturgia católica tradicional é uma grande educadora. Todas as vezes que nós entramos na igreja, nós fazemos uma genuflexão, ou seja, nós abaixamos o nosso joelho direito até a terra, nós estamos nos aniquilando simbolicamente diante de Deus, que é o nosso Criador. Toda vez que nós nos inclinamos ao glória ao Pai, ou ao nome dos santos na liturgia, nós nos humilhamos diante daqueles que estão acima de nós. Toda vez, né, que nós nos ajoelhamos para comungar e comungamos sobre a língua, um sinal de grande humildade, de humilhação, nós reconhecemos que ali, naquela pequena partícula, está o nosso Deus, diante do qual nós devemos reconhecer o estado das nossas misérias, adorá-lo e pedir a graça desta elevação espiritual e, sobretudo, que se há de concretizar no reino dos céus. Nosso Senhor é aquele que exalta os humildes. A liturgia, ela é rica nesses símbolos para nos infundir essa virtude, para nos ajudar a adquirir essa virtude da humildade, que deve estar presente na vida do cristão. É uma virtude propriamente cristã, desconhecida e desprezada no mundo pagão. E essa virtude da humildade é uma virtude que nos dá o pleno conhecimento de nós mesmos e nos ajuda a estimar o nosso justo valor. O humilde, aquele que estima o justo valor que ele tem. Não se superestima e nem se subestima. Ele tem o seu justo valor. E essa virtude que nos ajuda a estimar nosso justo valor, também nos leva a um desprezo dos olhares do mundo. Porque ela se fundamenta em duas coisas: na verdade e na justiça. A humildade se fundamenta na verdade e na justiça. Realmente a verdade que faz que nos conheçamos a nós mesmos, tais quais nós somos. Então nós temos um olhar de uma luz de verdade sobre nós, que nos faz reconhecer: nós somos assim mesmo, com tais defeitos, com tais qualidades, com tais misérias, com tais pecados, com tais esforços. Nós somos assim. A humildade é esta verdade, essa luz da verdade sobre o conhecimento que nós devemos ter de nós mesmos. E desse conhecimento que nós temos de nós mesmos, é necessário observar que o que nós temos em nós, aquilo que pertence a nós, é aquilo que pertence a Deus, aquilo que vem de nós e aquilo que vem de Deus.
E se nós, iluminados pela luz da fé, nós iremos prestar bem atenção e nós saberemos que tudo aquilo que há em nós e que é bom, só pode vir de Deus, que é o autor de todo o bem, que é o bem supremo e autor de todo o bem. E tudo aquilo que é de defeituoso em nós, só pode vir de nós mesmos, porque de Deus não procede o mal. Então a verdade, a humildade lança essa luz da verdade sobre nós. Tudo o bem que nós temos vem de Deus. E isso vai dar o segundo fundamento, como consequência, o segundo fundamento da justiça. Ora, pois, se tudo que vem de nós, tudo que é de bom em nós vem de Deus, a humildade, ela exige, por justiça, que nós demos a Deus toda a glória, e somente a Deus, toda a glória e toda a honra, pelo bem que há em nós. Pelo bem que há em nós. Se todo bem procede de Deus, por justiça, eu devo a Deus este bem, esta glória a Deus por este bem que há em nós. E assim, quando nós admiramos os dons e as graças que estão em nós, é a Deus que nós devemos dirigir a nossa admiração, o nosso louvor, né? Porque nós não somos origem, nós somos meros receptores destes dons e desses privilégios que tem Deus como autor. E com isso, nós também saberemos reconhecer que de nós mesmos nós não podemos muita coisa, ou nós não podemos nada para a vida eterna. E ao mesmo tempo, com Deus, nós podemos tudo. Nós podemos realmente tudo. E leva a uma maior confiança na divina providência. O humilde, consequentemente, será confiante na divina providência. Também nós saberemos, por justiça, admirar a virtude que existe no nosso irmão. Nós vamos ver a virtude no nosso próximo. Isso não nos levará a um sentimento de inveja, não nos levará a um sentimento de ciúmes, muito pelo contrário, nos levará a nos alegrar por aquele bem que eu vejo no meu próximo, porque também aquele bem que eu vejo no meu próximo tem Deus por origem. Eu glorifico a Deus por aquele bem. Então, aquele que é humilde realmente se afastará da inveja e dos ciúmes. Também por justiça, nós devemos pensar na nossa pobre e frágil condição de pó, como já falamos no domingo anterior. Nós tivemos a origem no humus, nós voltaremos ao humus, e por isso a virtude do humus deve ser a humildade, né? Temos ali a mesma raiz, a humildade, que deve sustentar também nessa nossa realidade de humus. Nós somos pó. Nós deveríamos refletir como é que um pouco de pó que nós somos, nós ousamos nos revoltar contra o nosso Criador pelos nossos pecados. Como é que eu vou me revoltar contra aquele que me deu este ser, que me tirou do pó? Como um pouco de pó que eu sou, como eu ouso me esquecer da minha condição e de entrar em conflitos injustos contra os meus irmãos? Eu sou pó e todos nós temos a mesma condição de pó, né? A condição de humus, né? Nós somos pó e teremos todos nós aqui o mesmo destino próximo, né? A terra. Então saibamos, né, respeitar os nossos irmãos. Por justiça, nós devemos ser humildes por causa dessa nossa condição de pó. Também por justiça reconheçamos que nós não devemos, que nós somos pecadores. Não devemos esquecer que todos nós somos pecadores e só por este motivo condenados, podemos dizer, às humilhações desta vida. Nós sofreremos humilhações porque nós somos pecadores. Ah, porque acontece isso comigo? Ah, porque isso? Porque isso? Porque nós somos pecadores. Devemos pagar pelos nossos pecados. O pecado tem culpa e tem pena. A culpa Deus perdoa. A pena eu tenho que pagar. E a pena eu tenho que pagar. E nós somos então condenados às penas que eu pago, né? Se eu cometo algum pecado contra Deus e contra o próximo, eu tenho que sofrer uma penalidade que é natural a essa condição do pecado. Eu que desobedeci, né, voluntariamente à lei de Deus, que só quis, né, o meu bem, né, eu que virei as costas a Deus, preferindo as coisas do mundo, também terei dificuldades, penas, por causa desses
pecados. E assim, por justiça e de certa forma com equilíbrio de alma, eu devo aprender a amar as humilhações também, né? Aceitar as afrontas. Dizem alguns autores, né, se nos dizem que nós somos às vezes avaros, desonestos, orgulhosos, que isso não nos leve a uma indignação, porque uma vez que nós somos tocados pelo pecado original, nós temos a tendência a todos esses defeitos. Santo Agostinho diz que se nós não cometemos todos esses crimes, e todos os crimes do mundo, é porque nós devemos isso à graça de Deus, que nos preserva de todos eles. Nós devemos também a misericórdia de Deus. Dependendo de nós só entramos por caminhos, né, por becos, sem saída. E Deus, na sua imensa bondade, nos preserva de muitos pecados e de muitas misérias como consequência. Também por justiça, pela nossa condição de pecadores, deveríamos também pensar um pouco na importância desta virtude da humildade na vida cristã. O grande São Bento nos aponta 12 graus na prática da humildade que vão atuar no nosso interior e no nosso exterior. Evidentemente que São Bento fala para os monges, isso é a sua regra para a vida monástica, mas que nós podemos tirar princípios para a nossa vida católica. São Bento diz: o humilde possui o temor de Deus, o humilde pratica os mandamentos, por temor dos castigos e por temor respeitoso de um filho para com seu pai. O humilde teme ofender a seu pai, o humilde então pratica os mandamentos. O humilde é primeiramente obediente a Deus e se submete à sua vontade, submete aos seus desígnios e quer fazer tudo na sua vida para agradar a Deus primeiramente. O humilde é obediente nas coisas justas aos superiores por amor a Deus e sabe rezar pelos superiores em suas fraquezas. Assim, os filhos em relação aos pais, os leigos em relação ao clero, e dentro do clero, o baixo clero em relação mesmo ao alto clero. O humilde, ele é paciente, ele suporta as injúrias, as fraquezas do próximo, as humilhações que vêm muitas vezes dos seus superiores. O humilde é paciente porque ele pensa sobretudo nas recompensas celestiais e na paixão dolorosa de nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo principal para a sua vida. O humilde se considera pecador diante de Deus e sabe confessar os seus pecados. Ele aceita de coração todas as adversidades que se apresentam e se julga sinceramente o último dos homens. Nas contendas contra o próximo, com o próximo, o humilde não se vitimiza, que a virtude da humildade nos ajuda a reconhecer também a nossa parcela de culpa, também nós temos culpa, e nos inclina a baixar a cabeça e às vezes pedir perdão. É necessário que nós saibamos também reconhecer os nossos erros e também pedir perdão. O humilde, continua São Bento, ele foge de toda e qualquer singularidade, não querendo fazer nada de extraordinário, simplesmente para aparecer diante do mundo. O humilde sabe guardar silêncio, evita discursos inúteis para se mostrar sábio, não tem ânsia de tomar sempre a palavra, ele sabe ceder a palavra aos outros, sabe ceder as ocasiões de falar, ele sabe ser reservado e ponderado nas palavras. O humilde tem todo o cuidado em se portar com modéstia, no vestir, no olhar, nas palavras, nas gargalhadas, e evita conversações desonestas, piadas ruins e irreverentes, e anda sempre, procura sempre andar na companhia das pessoas boas que querem os mesmos princípios, servir a Deus, nosso Senhor. E todos esses diferentes graus de humildade nos conduzem, ao amor de Deus. É um caminho árduo, é um caminho de pequeno sacrifício que nos leva à perfeição de união a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração
e encontrareis o repouso em vossas almas. E às vezes, as almas são muito conturbadas, muitas vezes que falta humildade. O Senhor disse, a consequência da mansidão e humildade de coração é paz e repouso para a alma. Se a alma está conturbada, se a alma está em estado de falta de tranquilidade espiritual, falta humildade. Talvez seja esse ponto que preciso mudar na minha vida. Manso e humilde de coração, consequência, tereis o repouso para as vossas almas, diz essa sabedoria que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom, sempre, admirar esse exemplo de humildade que é para nós, nosso Senhor. Meditar, seguir o exemplo da vida humilde de Cristo, também é bem retratado na vida dos santos da Igreja Católica. Os santos sempre procuraram essa virtude da humildade. A humildade é uma virtude sine qua non na vida dos santos, necessária na vida dos santos da Igreja. E nós vemos nosso Senhor humilde na sua vida oculta, na sua vida pública, na sua vida padecente e também na sua vida eucarística, se dignando ficar debaixo das frágeis espécies de pão e de vinho para se dar como alimento para a nossa alma, para que nesse rebaixamento seu ele possa nos elevar a uma glória verdadeira. E sobretudo, a meditação da paixão de Cristo deve ser muito cara para o coração do povo católico em busca da virtude da humildade. Nós vemos na paixão a própria inocência, o próprio Filho de Deus, sofrendo uma multidão de opróbrios e de injúrias. E esta atitude do Filho de Deus nos ajuda a ter uma atitude de maior resignação nas adversidades, de silêncio nas contrariedades e de sacrifício nas necessidades da nossa vida. Diante da paixão de Cristo, não existe vitimismo, não existe falsa autopiedade, não existe mesquinhez de alma. Nós temos na paixão de Cristo sacrifício, fortaleza, coragem, entrega de si mesmo, unida a uma grande tranquilidade e paz de abandono nos braços da divina providência. Uma vez nos diz São João da Cruz, quando tiverdes algum aborrecimento ou desgosto, lembra-te de Cristo crucificado e cale a boca. Quando tiverdes algum aborrecimento e desgosto, lembra da cruz de Cristo e cale a boca. Há pessoas que passam a vida reclamando de tudo, mas passam a vida reclamando de tudo. A situação está ruim, que tudo vai mal, que tudo vai mal na igreja, tudo vai mal no trabalho, tudo vai mal em casa, vai mal com o marido, vai mal com a esposa, todo mundo está me perseguindo, ninguém gosta de mim. Isto muitas vezes é fruto do orgulho, senhores, é fruto do orgulho, do amor próprio, de uma vaidade muito bem enraizados. São espíritos mesquinhos que não produzem nada de útil, semeiam miséria no ouvido alheio. Cuidado, quem semeia miséria, colhe miséria. Tomemos cuidado. Se nós agimos dessa forma muitas vezes nos nossos meios, busquemos então mudar de vida, abraçando a virtude da humildade, abraçando o exemplo da cruz de Cristo. E também tomemos o cuidado pelas pessoas que semeiam esse tipo de conversa, porque podem prejudicar muito, mas muito, a nossa vida espiritual. Quem semeia miséria, colhe miséria. Colhe miséria. Semeamos coisas boas, no ouvido dos alheios. É muito importante. Semeemos coisas boas. Quem semeia miséria, colhe miséria e mesquinhez espiritual. Meditemos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E peçamos ao bom Jesus a graça da virtude da humildade, que é uma chave que nos abre os tesouros da graça e cava no nosso interior um edifício espiritual concreto, de vida católica concreta. É só a humildade que vai cavar em nós os alicerces no edifício de uma vida católica realmente sólida, concreta. E a humildade, ela vem esvaziar em nós, na nossa alma, o amor próprio, esvazia da nossa alma o orgulho, esvazia da nossa alma a vanglória, para dar lugar ao amor que nós devemos ter, primeiramente, pelo serviço de Deus, pelo pleno cumprimento da sua vontade, e depois um amor sincero, um amor zeloso, um amor devoto pelo nosso próximo, que procura primeiramente a salvação da alma do nosso próximo. Se eu louvar
e servir a Deus com humildade aqui na terra, com certeza, tenha certeza, eu vou chegar, através da sua graça, através do seu auxílio, ao lugar de honra que Ele prepara para nós todos, naqueles felizes banquetes celestes. Se eu me portar com humildade aqui nesta terra, seguir Cristo na sua vida padecente, um dia nós ouviremos da boca do nosso bom pastor aquela doce voz que nos diz: meu amigo, venha para mais alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.